Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Hoje eu estou fazendo uma regravação de uma aula que infelizmente por problemas técnicos aí a gente acabou perdendo ela, né? Uma aula sobre cálculo da variação de entalpia. Então, para não deixar essa lacuna, não deixar isso aqui vazio e você não conseguir ali dar continuidade aos seus estudos de termoquímica, eu vou regravar essa aula aqui para vocês de tal maneira que você vai conseguir entender tudinho sem dificuldades. Então chama a vinheta e bora para a aula, que hoje é sexta-feira aqui na hora da gravação e eu tô querendo sextar, beleza? Chama a vinheta, bora lá! Então galera, você já deve ter percebido aqui que o estúdio está um pouco diferente, o ângulo está um pouco diferente. É justamente porque essa é uma regravação para não deixar você ir na mão, para você aprender aí o cálculo da variação de entalpia. Então não se importa com alguns barulhos de reforma que estão tendo aqui, né? Releva isso daí, que o importante é o conteúdo, tá? Nós vamos ver na aula de hoje o cálculo da variação de entalpia a partir da entalpia de formação. Nós falamos aí nas aulas passadas sobre entalpia de formação, o cálculo ali do ΔH, quando você tem entalpia dos produtos e dos reagentes. E agora nós vamos falar do cálculo do ΔH a partir da entalpia de formação das substâncias, né? Quando você tem várias substâncias em uma reação, eu posso utilizar a entalpia de formação de cada uma dessas substâncias para calcular o ΔH da equação global, da equação total, né? E para fazer isso, eu vou utilizar essa seguinte fórmula. O ΔH, ele vai ser igual ao somatório de todas as entalpias dos produtos, né? E aí a entalpia desses produtos a gente pode considerar como sendo a entalpia de formação desses produtos, menos o somatório da entalpia de todos os reagentes que estão envolvidos nesse processo. Beleza? Então, coloquei aqui um exemplo para a gente entender melhor como que seria feito esse cálculo. Dado essa reação, que é a reação de combustão do etanol, o etanol, quando queima e sofre ali uma combustão completa, ele forma CO2 e água. E essa reação aqui, ela já está balanceada. Para fazer o cálculo do ΔH dessa reação, né, você precisa desses seguintes dados que eu te dei aqui, as substâncias e as entalpias de formação. Lembrando que isso aqui está em quilojoules por mol, quilojoules por mol, quilojoules por mol. Para formar 1 mol de etanol, foi liberado 277 kJ quando ele foi formado a partir de substâncias simples, na forma alotrópica mais abundante e no estado físico mais comum. Que esse aqui é as nossas substâncias que foram padronizados com entalpia igual a zero. Lembra lá da nossa última aula quando nós falamos sobre entalpia de formação. Utilizando esses dados eu consigo calcular o ΔH dessa equação aqui, Bom, como que eu vou fazer isso? Joga na fórmula. O ΔH não é a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes? Eu vou colocar aqui dentro de colchetes para que isso fique mais organizado. E um grande erro dos alunos em questões desse estilo é que eles fazem eles tentam acelerar o processo e acabam errando no jogo de sinais em continhas simples em matemática básica. Por isso, eu aconselho você que está começando, que está aí estudando, né? Vai passo a passo, né? Não faz o exercício de uma maneira muito direta. Primeiro, faça o mais organizado possível e depois, com o tempo, com a prática, você vai acelerando o processo, porque é necessário também uma certa velocidade, já que nos vestibulares a gente não tem tanto tempo assim para resolver as questões. Então vamos pensar aqui, quem era produto na nossa equação? Vou virar aqui de novo, Os produtos é quem está à direita da seta. É a entalpia final menos a entalpia inicial, é quem está no fim da reação.
são os nossos produtos. Então você tem 2CO2 e por isso aqui eu escrevi 2 vezes a entalpia do CO2 mais, porque é o somatório, né? Mais, quem é o outro produto na equação? Você tem aqui 3H2O. Então vou colocar ali, ó, mais 3 vezes a entalpia do H2O líquido. Beleza. Isso daqui é o somatório da entalpia dos produtos. A fórmula fala para eu subtrair isso pelo somatório da entalpia dos reagentes, onde eu tenho aqui a entalpia do C2H6O, que é um primeiro reagente, é o etanol, mais 3 vezes a entalpia do O2, que é o meu segundo reagente, o gás oxigênio, que está bem aqui. Beleza. Agora que eu já organizei tudo isso, eu vou substituir de acordo com as informações que foram dadas, os dados dessa tabelinha aqui, que é comumente dado aí nas questões de vestibular. Vamos lá. A entalpia do CO2, ela é menos 393. Coloquei dentro de parênteses porque aqui tem um sinal negativo nessa entalpia de formação do nosso CO2. A entalpia do H2O, menos 286. A entalpia do etanol, menos 277. E a entalpia do O2 eu coloquei como sendo zero. Por que a entalpia do O2 é zero? Ele não me informou isso. É lógico que ele não te informou. Ele quer que você saiba a teoria. De acordo com a teoria, substâncias simples na forma alotrópica mais abundante e no estado físico comum, ela é dada como padrão e a entalpia dela é caracterizada como sendo zero. Então eu posso colocar aqui que a entalpia do O2 é caracterizada como sendo zero, porque eu estou calculando isso a partir da entalpia de formação. Eu só posso considerar substâncias simples, forma alotrópica mais abundante, estado físico mais comum como sendo igual a zero, quando eu estou utilizando o ΔH de formação para fazer o cálculo da entalpia. Nas próximas aulas você vai ver entalpia a partir do calor de ligação. E no calor de ligação você não pode considerar ela como sendo zero, porque esse é um padrão apenas para entalpia de formação, ok? Bom, agora, matemática básica. 2 vezes menos 393 vai dar menos 786, se eu não errei conta nenhuma aqui. Mais 3 vezes menos 286, mais vezes menos, vai ficar menos 858, se eu não errei nenhuma conta aqui. O menos da fórmula, 3 vezes 0, corta ali, 3 vezes 0 é 0. Então aqui vai sobrar menos 277, que ficou ali negativo. Bom, esse cara é negativo, esse cara é negativo. Mesmo sinal, não tem multiplicação nesse caso, eu vou somar os dois valores e vou manter o sinal negativo, né? E aqui tem um negativo lá dentro do cochete e um negativo aqui fora. Menos vezes esse menos que está aqui dentro vai dar mais. Então, você tem um valor negativo e um valor positivo agora. Você subtrai o maior menos o menor e conserva o sinal do maior, onde nós chegamos aqui a 1.367 kJ por mol como sendo o ΔH dessa equação. Isso significa que nessa equação aqui houve liberação de 1.367 kJ por mol de etanol que reagiu. Ok? Entenderam? Então uma reação bastante exotérmica, né? Uma liberação de calor aí bem grande. E para fazer o cálculo foi bem simples, é só colocar produtos menos reagentes. Soma todos os produtos, soma todos os reagentes, faz a diferença entre eles e descobre a variação de entalpia. Simples, né, galera? Como tudo na química, porque química é simples. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, ou se não, mande lá no Instagram, @químicasimples, que a gente está lá sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo aqui com seus coleguinhas que estão na dúvida lá do cálculo do ΔH. Agora, sextou, hoje é sexta-feira, então uhul!